Nosso assunto hoje é a competição do Paraná para atrair novas empresas. Nós conversamos com o Eduardo Guide Manuel, ele é presidente da Câmara Americana de Comércio, empresário em Curitiba, dono da Sigma DataCert, uma das pioneiras na informática no Brasil, e ele próprio já tem 50 anos, mais de 50 anos, trabalhando com computadores. Por quê? Ele estudou no ITA, que foi o segundo a ter um computador, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, foi a segunda instituição no Brasil a ter um computador. Naquela época, eles já tinham esse conhecimento lá no início dos anos 60. É muito tempo, hein, Gui? 50 e poucos anos de informática, nem existia informática na época. Muito tempo, Vili, muito tempo. Boa noite. Acho que a evolução foi muito rápida, né? Principalmente nos últimos anos, e as transformações também, né? Então, quando a gente se lembra das limitações que tinha, das possibilidades de aplicações, ou mesmo você fazer um programa para rodar no computador, era complicado. Mas foi ali que a coisa começou e a gente tem hoje essa difusão e essa facilidade, os recursos que a gente tem no mundo de hoje, 2012. Vamos falar do nosso estado. Você tem um acompanhamento muito grande do que acontece fora daqui, pela própria atividade na Câmara de Comércio Americana, no Paraná, agora em Joinville também, e também na ligação que você tem com a Câmara no plano nacional. E ver esse comparativo, como é que hoje há uma guerra pela atração de empresas, inclusive aqui em Santa Catarina, que vai ter também a sede da Anshan, fica muito claro que foi um estado que se preocupou efetivamente em atrair empresas. O que é que falta no nosso caso? Nós passamos um hiato de tempo onde os investimentos no Paraná, do ponto de vista do governo, não eram muito bem vistos, né? Então isso criou um histórico, uma percepção do empresariado de, olha, aqui não, eu tenho outras opções. A gente tem que lembrar também que a gente passou, foi exatamente uma época onde a economia andou muito bem. Então, outros estados que queriam se industrializar buscaram opções, ou ter investimentos, né? Buscaram opções nas empresas que estavam interessadas e muitas foram embora daqui, outras nem chegaram a vir para cá. O Paraná luta agora para conseguir resgatar uma imagem de amigo do investimento, das empresas, da sua infraestrutura, a capacidade das suas pessoas. Esse é um ponto alto, mas a gente agora tem que um pouquinho que meio que correr atrás, né? Essa é uma percepção que a gente tem em relação aos nossos vizinhos, tanto para baixo quanto para cima do Paraná. Cria-se uma marca negativa quando o Estado, por tanto tempo, fica numa situação assim? Deixa de ir atrás dos investimentos? Não abre a possibilidade de novos investimentos? Não chega a ser um viés negativo, mas talvez uma percepção neutra. O Paraná era encarado como um destino natural de novos investimentos, Curitiba como referência, os seus recursos humanos muito bem qualificados, a facilidade de acesso, qualidade de vida, todas essas coisas que a gente conhece bem, né? Mas à medida que outras cidades, outros estados e mesmo outros países, dependendo do tipo de investimento que a gente está falando, se deram conta que também poderiam ser atraidores de investimentos, a gente perdeu espaço, ou seja, a gente perdeu posições no ranking dos investimentos da área empresarial. Mas nada que não possa ser resgatado. Mas é sempre assim, ó. Tomamos um gol que não podíamos ter tomado, vamos buscar. Acho que ainda existem oportunidades, embora num cenário onde a economia aparentemente não vai ser tão dinâmica, o mercado mundial está em crescimento muito lento, para ser bem eufemista, né? E aí a gente vai ter alguma dificuldade de buscar esses investimentos. Ou seja, se a gente tivesse pegado o embalo da década passada, a gente estaria numa posição privilegiada, né? Agora tem que contar toda a história de novo, porque o Paraná, aquelas histórias que foram no começo, a gente tem que contar de novo agora, e isso é um problema. É um recomeço. E a partir disso nós temos dois desafios principais. Logística, que também ficou sucateada, estradas, porto, aeroporto, e a questão dos incentivos que foram interrompidos por muito tempo. E agora nós temos novamente a tentativa de retomada, porque as empresas estão principalmente ligadas nisso. Qual é a facilidade que existe para começar e qual é a possibilidade de transportar depois essa produção? Quando a gente fala de logística, infraestrutura para suportar o crescimento da economia, principalmente quando a gente está falando de produtos que requerem deslocamentos físicos, né, de insumos para a produção,
nós temos um problema que ela está trabalhando no limite do limite, que é capaz de ter sérios apagões em várias áreas, que a gente não está prestando muita atenção nisso. O Paraná, particularmente, ele tem um superávit de demanda de infraestrutura, ou seja, a infraestrutura está atrás da oferta, né? Então a demanda está muito alta. E qualquer intervenção que você faça, quando você tem um saturamento da infraestrutura existente, você tem que construir, você tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Isso é um problema muito sério. A gente vai ter que encontrar soluções que normalmente não são as mais baratas. Tá? O transporte, por exemplo, da nossa produção agrícola do interior do estado para cá é complicado. Nós temos um aeroporto que não suporta, por exemplo, carga plena nos aviões para trajetos de longa distância. As nossas estradas estão lotadas. E a gente tem também alguns problemas, por exemplo, na área de comunicações e tudo. Então, temos problemas sim. Não são maiores do que a maioria dos estados, mas temos problemas que precisam ser enfrentados de imediato, com convergência de esforços, porque senão teremos problemas muito sérios na frente. Há um projeto eficaz de atração de empresas, de acompanhamento, de busca, de divulgação, ou isso tem que ser construído ainda? Ele tem que ser reforçado, vamos dizer assim, né? A gente tem que reforçar a estrutura. A atração das empresas hoje, nessa época que a gente está vivendo, não é tão natural quanto era na frente, porque eles vinham buscar as oportunidades, quando a economia mundial crescia 4%, 5% ao ano, né? Agora a coisa não é mais assim. Então as empresas estão sendo seletivas dos seus investimentos, elas querem buscar novas opções. Então elas vão realmente refinar o detalhe, os incentivos ou mesmo as facilidades que possam ter. Então agora a luta é maior, a competição de quem está querendo atrair investimento é muito maior do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Agora, o governo tem que ficar atento às oportunidades, porque nós tivemos empresas que vieram para cá e acabaram não ficando, justamente porque há um assédio. Há uma procura de vários outros estados. A simples notícia, muitas vezes, da possibilidade da chegada de uma empresa já é motivo para que o outro venha correndo para tentar levar aquela empresa. Parece que isso aconteceu. Esse aspecto, a negociação, quando envolve alguma atração de empresa, que você tem que negociar incentivos, coisas assim, elas precisam ser tratadas com um nível de discrição muito grande. Você não pode sair por aí alardeando uma possibilidade da vinda de uma empresa. Até porque isso são negociações, normalmente são protegidas por cláusulas de reserva, né, de você não poder estar espalhando por aí. E as empresas, às vezes, não decidiram se investem ou não. A maioria dos casos são empresas que têm, às vezes, ações em bolsa. Então, aí, às vezes, é um fato relevante que não pode ser divulgado. Então, só quando o negócio está bem arrematado, bem fechado, pode ser divulgado. Então, esse é um problema que a gente precisa tomar todo cuidado, né? Porque aí algum outro estado que quer concorrer aqui no Paraná, esse vácuo de um possível vazamento, que às vezes aí não é nem intencional, e a gente perde investimentos. Isso é uma coisa... Nós tivemos no programa anterior a participação do presidente da Fomento Paraná, o Juraci Barbosa, colocando a ideia de uma criação de canais de financiamento, isso chegando ao interior do Paraná também, e obtenção de créditos por vários meios, BNDES, dinheiro do exterior, Caixa Econômica, o próprio governo do estado. Isso pode realmente fazer a diferença? Pode auxiliar a partir do momento que se crie até a possibilidade de se fortalecer o que foi o BADEP e que agora é a Fomento? Vili, a simples mudança de atitude é importante. Ou seja, quando você cria uma organização dentro do Estado chamada Fomento Paraná, o Estado está dizendo assim, eu quero fomentar o investimento, eu quero fomentar a atividade econômica, né? Então, isso já é um diferencial importante, porque quando você quer atrair não só novas empresas, mas também novos investimentos de empresas existentes,
com quem eu falo, o que eu vou ver, como é que eu posso contar para o futuro em termos de, não só de incentivos fiscais, mas qualificação de recursos humanos, a parte logística, tudo que está envolvido, financiamento, né? Então, se tem uma entidade governamental que tem agilidade e possa dialogar com o empresariado, isso é muito bem visto. A gente já tem notado em algumas interlocuções que a gente fez com empresas interessadas a vir aqui, não são poucas, que elas percebem de maneira positiva o posicionamento que está havendo. Nós precisamos ainda criar uma série de fatos, uma série de conclusões de negociações para que elas sejam em volume suficiente para a gente resgatar aquela credibilidade que o Paraná já teve. Vamos explicar o que é a Câmara Americana de Comércio, porque muita gente imagina que seja alguma coisa dos americanos. E, na verdade, é uma associação que tem muitos outros países também. A Câmara Americana de Comércio ela tem 90 anos de presença no mercado brasileiro. Começou em São Paulo. Hoje, existem 140 países que possuem uma Câmara Americana de Comércio. A Câmara Brasileira, a Câmara AmCham Brasil, ela é a maior Câmara Americana fora dos Estados Unidos. Ela é maior que na Alemanha, que na Itália, no Canadá, no Japão, na China, etc. Então, nós ajudamos muito aos nossos associados, não só promovendo conteúdo, dando conteúdo, informação em vários níveis através dos nossos comitês temáticos, mas também criando uma relação, um networking muito forte, muito poderoso, não só entre as empresas da comunidade de uma regional, como nós temos aqui em Curitiba, mas também com as empresas do resto do país e também no mundo inteiro, né? Até nós ajudamos missões empresariais, ou, às vezes até com participação do governo, como foi o caso da missão brasileira à China ano passado, que a presidente Dilma esteve. Ela foi muito fundada em conteúdo e também em organização da AmCham. Então, a gente ajuda bastante isso, é uma entidade voltada para negócios, desenvolvimento de negócios, desenvolvimento das nossas empresas associadas e trabalhar a marca nossa por um melhor ambiente de negócios. E com esse perfil, ela pode ajudar, pode ter entrosamento com o governo do Estado nesse momento, justamente em busca de atração? Nós trabalhamos ativamente e par e passo com as entidades governamentais nos 3 níveis, de federal, estadual e municipal, por entender que podemos ajudar sim, podemos contribuir, temos feito muita coisa, inclusive geração de conteúdo para apoio de órgãos governamentais na divulgação das atividades dos seus estados. Nós fazemos isso, é uma atividade que nós não cobramos nada dos governos do estado, por exemplo, nós fornecemos isso gratuitamente, apoiamos esse conteúdo, e conteúdo, por exemplo, o que nós fizemos aqui para o Paraná, que agora vai passar para a 2ª edição, vai estar não só em inglês, mas em espanhol também, vai estar na internet, tudo, ela está disponível nos todos os consulados brasileiros, nas principais empresas, então é uma forma de divulgação também do que acontece no Brasil e no Paraná em particular. Na informática, nós temos desde os anos 80 aqui no Paraná uma mobilização grande, se falava da criação do polo de software lá no passado, você participou dessa luta. Isso. Acabou não sendo exatamente tudo aquilo que se previa, mas houve um avanço no Estado. Temos como ter um desenvolvimento maior ainda na chamada indústria do conhecimento, nessa era da informação? Nós estamos em sintonia com o momento? Temos, Vili. Existem iniciativas muito importantes, como é o caso dos arranjos produtivos locais, existem arranjos produtivos locais em várias cidades do Paraná que agregam centenas de empresas. Essas empresas também começam a aprender a trabalhar em rede, em cooperação, para que cada um possa se especializar numa determinada área e poder oferecer soluções ao mercado as mais diversas possíveis. Do ponto de vista tecnológico, nós temos, vamos dizer assim, nós estamos na ponta, nós temos profissionais muito bons. Os profissionais brasileiros de tecnologia da informação são reputados entre os melhores do mundo. E dentre os profissionais brasileiros, os paranaenses têm um destaque muito grande. Uma trava que nós temos hoje é a barreira do idioma. O idioma inglês é a língua franca, não tem como, isso vale para a China, vale para
os países de língua inglesa, obviamente, para a Alemanha, e por incrível que pareça, até dos meus ancestrais franceses, que antes eram bem tipo Asterix, né, eram reticentes ao uso da língua inglesa, hoje não. Todas as negociações, contratos, correspondência, etc., em inglês. A gente precisa queimar etapas para poder formar profissionais, não só para a área de tecnologia, mas para o mundo de negócios de modo geral. Uma grande barreira que a gente tem ainda é o idioma inglês, que não é fluente para a maioria dos profissionais brasileiros. E as nossas universidades estão atualizadas para isso, na oferta de cursos? As universidades, elas têm coisas muito boas, têm cursos excepcionais. Tá? Acho que precisa melhorar muito. Uma das coisas que as universidades precisam pensar muito é interagir mais com as empresas, fazer mais pesquisas aplicadas em sintonia com as necessidades de mercado. Mas esse dilema da falta de profissionais fluentes no inglês, ela só vai ser resolvido com prática, ou seja, tem que ter cursos permanentes de capacitação, conversação, incentivar que as empresas comecem a trabalhar um dia por semana, 2 dias por semana, só o pessoal falando inglês. Tem que ter um esforço também das empresas mesmo. É um esforço muito tecnologia? Grande. As universidades e a tecnologia voltada à realidade, ao que está surgindo de novo como possibilidade econômica. A tecnologia, Vili, ela é global hoje, né? As coisas acontecem aqui e ali, quando você vai ver, tem uma coisa sendo desenvolvida na Índia, outra na China, às vezes, por exemplo, países, Israel, por exemplo, é fortíssimo nessa área, assim como a Irlanda, aí você tem a Austrália, e você tem, por incrível que pareça, um núcleo de tecnologia muito interessante, sabe, no Tahiti. Quem diria? Tahiti é só de surfista, né? Não, mas não tem bastante coisa lá. Então, o mundo, ainda mais com a internet, quando você fala em profissionais que estão trabalhando com software, por exemplo, que é onde a gente atua, eles podem estar em qualquer lugar do mundo. Agora, a gente tem, por exemplo, alguma dificuldade ainda, por exemplo, em buscar profissionais no mercado onde eles estejam. Tem ainda uma legislação trabalhista que ela é voltada no conceito do posto de trabalho, num escritório, numa fábrica. Então, isso a comunidade de TI, a AmCham também trabalha no sentido de revisar alguma dessas regras, mas a resistência ainda é grande. A questão é a atualização, então, de acordo com a nova realidade. O fato de que você aprende efetivamente já quando você associa o ensino na sala de aula, mas também a atividade. Se você não fizer alguma coisa prática, né, se você tem dificuldade, o custo da geração de um posto de trabalho aqui no Paraná ou no Brasil é muito alto, ele migra para um outro país. Por exemplo, um país que hoje concorre forte com o Brasil, embora não tenha quantidade, mas tem qualidade, é o Peru, que até pouco tempo vivia numa crise profunda. O Chile também vai muito bem nessa área. Então, a gente precisa aprender a se mover com uma velocidade maior diante do desafio. Esse é um mercado global, é um mercado onde eu não preciso de navio, não preciso de porto, a infraestrutura é energia e comunicações e computadores, né? Então, a gente precisa se mover muito rápido para não ter surpresas lá na frente, que é uma possibilidade de a gente acabar virando um país de consumidores de tecnologia e não de produtores, que é onde você tem o maior valor agregado. E aí é uma situação nova de você poder, às vezes, ter o engenheiro não aqui no Brasil, mas trabalhando para você, para as empresas locais em outros países. Fora, isso já está acontecendo. Que é uma exportação de emprego. Já está acontecendo, a exportação de emprego, ela ocorre muito, não só de você acabar contratando pessoas que estão em outro lugar do mundo que não são brasileiros, mas também tem brasileiros indo para o exterior, trabalhando no exterior e gerando renda e conhecimento fora, né? A gente precisa reverter isso. Em algumas áreas, por exemplo, a área de energia e petróleo, já está havendo uma migração de talentos para o Brasil, mas ela envolve muita presença física, né, desses profissionais junto ao seu posto de trabalho. Hoje, que balanço você faz do seu setor, da sua área de conhecimento específico, tecnologia da informação aqui no Paraná? Como é que ela está? Ela está bem, ela poderia estar bem melhor, mas ela está bem, ela está em ascensão e com uma possibilidade de ganhos futuros muito grandes. Existem empresas vindo para cá, existe um trabalho cada vez mais forte de cooperação entre as empresas. Eu diria que está indo muito bem e as perspectivas acho que nunca foram tão boas. Na sala de aula, o que tem se falado muito é comprar aparelho, tablet, a distribuição. Isso é uma forma real
de atualização da criança, de colocar depois no mercado de trabalho? É mais ou menos a mesma coisa, você diz assim, eu vou pegar todo mundo que fizer 18 anos e vou dar um carro. É o hardware, né? Você tem que ensinar a dirigir, tem que ensinar a saber usar, respeitar o trânsito, etc. O grande problema é você trabalhar conteúdo. Se você não trabalha bem o conteúdo, a coisa não vai adiante. Então, e também existe um outro problema, que é a capacitação dos professores para trabalhar nesse mundo digital e vencer algumas resistências corporativas, que são muito fortes, de usar novas tecnologias e novas ideias. Gui, para terminar, um outro assunto. Como entusiasta da tecnologia e da informação, você está muito ligado aí no livro digital, né, que ganhou mais espaço no Brasil. Nós vamos migrar para o livro digital? Como é que vai ser o livro digital na nossa vida? Nós vamos consumir leitura através de dispositivos digitais cada vez mais, ainda mais agora que recentemente chegaram ao Brasil, a Amazon e o Google, com lojas próprias vendendo conteúdo, milhares de títulos em português. Então, à medida que o hardware fique mais acessível, fique mais barato e a capacidade de comunicação aumente também, a tendência é que se use mais. Mas isso vai em favorecimento do aumento da leitura e não necessariamente para canibalizar e matar o livro de papel, que eu acho que ainda tem uma vida Haverá longa. uma convivência? O livro e o livro digital? Com certeza. Tá certo. Gui, muito obrigado pela presença com a gente aqui na Band. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Boa noite.